Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Paulo. Essa aqui no cantinho é a nossa intérprete de Libras, a Patrícia, e essa é mais uma aula conectada do projeto Educação Conectada de Santa Cruz do Capibaribe. Hoje nós vamos falar sobre paisagens. Mas você sabe o que significa essa palavra? Paisagem é aquilo que os nossos olhos veem em um ambiente, como quando olhamos pela janela de casa ou de um veículo em movimento. Tem paisagens que são muito bonitas, outras nem tanto. Há dois tipos de paisagens: paisagem natural e a modificada. Paisagem natural, como o nome diz, é aquela que nós vemos do jeito que a mãe natureza fez, como as florestas, praias, oceanos, montanhas, desertos, geleiras, rios, cachoeiras e tudo aquilo que o ser humano não mexeu. Paisagem modificada ou humanizada é aquela que sofreu ação dos seres humanos, como as cidades, o campo, monumentos, estradas, represas, pontes e tudo mais que sofreu ação humana. Há muito tempo atrás, os seres humanos viviam na natureza. Moravam em cavernas, usavam o fogo e a pele de animais para se esquentar e se alimentavam de vegetais, carne de animais que caçavam ou pescavam. Só que o ser humano também era caçado por outros animais e sofria muito com fenômenos naturais, como as tempestades. A diferença do ser humano para os outros animais era a capacidade de produzir e usar ferramentas, além de manipular o fogo. Aos poucos, os seres humanos começaram a se organizar em pequenas sociedades, chamadas tribos, em que, cooperando uns com os outros, começaram a modificar a paisagem e obter facilidade para se abrigar, se aquecer, se alimentar e cuidar das crianças. Os índios brasileiros são um bom exemplo de sociedade tribal. A interferência deles da natureza era mínima. Era uma vida em harmonia com a mãe natureza. Só que com o passar do tempo, a população humana foi aumentando. Veio então a necessidade de produzir alimentos. Não bastava mais apenas tirar da natureza. Então, plantas que comíamos começaram a ser plantadas, colhidas e plantadas novamente no mesmo lugar. Animais não eram mais caçados, foram domesticados e passaram a ser criados, alimentados e abatidos. O crescimento da população fez com que as tribos fossem se tornando sociedades mais complexas. As aldeias viraram vilas, depois cidades, depois países, até chegarmos ao mundo como conhecemos hoje. Há lugares, como as grandes cidades, em que é difícil acreditar que já houve paisagem natural, mas houve. Só que a população humana no planeta Terra aumentou tanto que nós modificamos demais as paisagens. Hoje, a natureza deve ser protegida da ação humana, porque não sobrou muita coisa. A paisagem modificada existente já é suficiente para garantir tudo que nós, humanos, precisamos.
Modificar tanto a natureza causou desequilíbrio. Isso porque a natureza funciona muito bem sozinha. Quando modificamos demais, coisas começam a faltar na natureza e outras começam a sobrar. Sem contar que nós dividimos o planeta com muitos outros seres vivos. Eles não modificam a natureza, fazem parte dela e garantem que o planeta continue funcionando bem, o que é muito importante para a nossa vida também. Nós dependemos da natureza. Por exemplo, há uma série de animais hoje ameaçados de extinção. Alguns porque invadimos o habitat deles para construir cidades. Outros, como as baleias e os elefantes, por causa de partes do corpo deles que queríamos usar. Alguns ainda porque achamos bonitos e queremos levar para casa. E outros porque nós temos medo, como as cobras. Cachorros e gatos são nossos amigos e vivem nas nossas casas há milhares de anos. Já se acostumaram. Alguns outros animais, com autorização das autoridades, também podem nos fazer companhia. Mas animais silvestres não devemos prender, nem matar, porque o único lugar onde eles são felizes é na natureza. Inclusive as cobras. Se uma cobra aparecer na sua casa, com certeza ela está perdida e longe da casa dela. Não mate. Fique longe e ligue para a polícia ou para os bombeiros. Aliás, se você ver qualquer animal selvagem na cidade, avise aos bombeiros. Eles levarão o bichinho de volta para a casa deles, a natureza. Se a gente cuidar direitinho de tudo, vamos sempre poder curtir as paisagens, naturais e modificadas. Por hoje é só, mas logo logo eu volto com mais educação conectada.